Olá, sejam bem-vindos! Aqui quem fala é Felipe Soares. Nós vamos começar aqui mais uma produção da Options Research. Nosso vídeo de hoje vai ser sobre um assunto polêmico que é o Banco Master, que ficou famoso entre os investidores de varejo nesse país, investidores de renda fixa, muito em função das altas taxas de remuneração do CDB do Banco Master e títulos de renda fixa do Banco Master. Estamos falando de 130%, 140% do CDI, uma taxa elevadíssima que acabou atraindo os recursos de muitos investidores do mercado de varejo. Mas atenção, antes da gente começar esse vídeo, já vem aqui embaixo e deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre investimentos. Muito bem, então continuando, 130%, 140% do CDI, patamar de taxa muito elevado, né? Então, o indício que a gente vê com isso é de que o banco estava realmente passando por dificuldade para fazer captação de recursos. E como o passivo desse banco está muito colocado nos investidores do varejo, isso acaba representando um risco sistêmico, que é um risco para o próprio sistema financeiro. Teriam, então, muitos investidores de varejo tendo seus patrimônios afetados com uma eventual alteração do perfil de crédito do Master, e é com isso que a gente vai ter o risco sistêmico. É claro que a maior parte do crédito de emissão do Banco Master estava sob o seguro do FGC, que é uma componente importante, que vai ser inclusive objeto desse vídeo de hoje, mas enfim, vem reverberando no mercado o impacto da alavancagem do Banco Master e a solução que isso teria e que isso terá mais para frente. Consequentemente, o banco já vinha negociando com algumas contrapartes para vender ou a totalidade ou parte do seu capital. Nós tivemos aí a notícia de que o BTG foi um dos interessados, tendo interesse em fazer a aquisição do banco por um preço que seria simbólico, o que já sinaliza em si só que realmente o passivo do banco estava sim muito elevado. Com isso, acabou surpreendendo o mercado, né? O anúncio que a gente teve recentemente de fechamento da venda de 58% do capital do Banco Master para o BRB, que é o Banco de Brasília. Primeiro, porque o BRB é um banco público e a aquisição de um banco de menor porte, com um perfil um pouco mais arriscado, como é o caso do Banco Master, não é uma coisa típica para bancos públicos. E segundo também, a questão do preço elevado. O BRB compraria o Banco Master por 75% do seu valor patrimonial, que é um valor que avaliaria aí o Banco Master na casa dos 3 bilhões de reais. É um número bem generoso, né? Que contrasta, inclusive, com a oferta que supostamente havia sido colocada pelo próprio André Esteves alguns meses atrás. Inclusive, é bem provável que posteriormente a essa gravação desse vídeo, esses termos já tenham sido alterados para refletir exatamente uma precificação um pouco mais adequada do Banco Master por parte do BRB. Agora, o que torna esse caso todo muito mais cabeludo é o FGC, né? Que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo que atua como um seguro para alguns dos créditos que são colocados no universo do varejo e serviu como argumento bastante contundente para a venda desses instrumentos do Banco Master. Dessa forma, você tinha instrumentos aí pagando uma taxa muito elevada, com uma remuneração condizente, com uma empresa que estaria inclusive numa situação de deterioração do perfil de crédito, mas mesmo assim uma demanda muito forte por esses títulos, que não era condizente com a fragilidade do balanço do Banco Master em função da garantia do FGC. O comentário dos agentes de mercado hoje é de que a regra atual do FGC deveria ser alterada. A gente teve um varejo de investimentos que evoluiu muito no Brasil e por conta dessa sofisticação do investidor, talvez já não seja adequado um instrumento como o FGC. Quer dizer, se o mercado já está tão sofisticado assim, a precificação desse tipo de título já conseguiria levar em consideração o perfil de risco das instituições, então não teria mais a necessidade do FGC, ou pelo menos não conforme ele é hoje. Então agora vamos dar um passo atrás e vamos investigar de onde veio o FGC. O FGC teve seu início aí no pós-inflação do Brasil e a gente teve o sucesso do Plano Real, né, que foi contundente com isso, o fim da inflação no final da década de 90. Importante salientar que o ambiente inflacionário é um ambiente muito bom para os bancos que são os segundos da fila na ordem de quem recebe dinheiro, primeiro o governo, depois os bancos. E quando você tem um ambiente inflacionário, o banco se beneficia dessa hierarquia e tem uma lucratividade muitíssimo elevada. E o que aconteceu é que com o fim da inflação, você teve o fim dessa receita inflacionária que era auferida pelos bancos. E com isso, muitos bancos tiveram seu modelo de negócio questionado. Muitos bancos, inclusive, acabaram quebrando nesse momento. Aqui temos destaque para a quebra de 3 dos maiores bancos desse país, inclusive, que são o Nacional, o Econômico e o Bamerinos, além, é claro, de um número de bancos estaduais que também se tornaram insustentáveis nesse novo ambiente sem inflação. Então, conforme você teve essa quebradeira bancária, o governo colocou programas governamentais para lidar
com esses bancos falidos, que se chamaram PROER e PROES, e instituiu também alguns mecanismos para que o sistema financeiro do país ficasse mais robusto, e um deles era exatamente o FGC. Então, esse sistema financeiro confiável e estável que a gente tem hoje é muito recente. Na maior parte da história do sistema financeiro, tanto aqui quanto no mundo, havia uma desconfiança elevada em relação a instituições financeiras. Então, no Brasil, mesmo recentemente, falando de década de 80 e até mesmo década de 90, a gente tinha o advento das corridas bancárias. Sempre que um banco tinha risco de quebrar, as pessoas iam desesperadas para as agências sacar os seus recursos do banco, porque sabem que não iriam conseguir fazer isso depois que o banco quebrasse. Então, muitas vezes, meros rumores de problemas financeiros acabavam virando problemas financeiros de verdade, simplesmente porque, eventualmente, esses rumores acabavam sendo bem-sucedidos e os bancos tinham ondas de saques nas suas agências e não conseguiam fazer frente, evidentemente, por causa da alavancagem bancária. E o FGC foi um instrumento que foi criado, evidentemente, para encerrar com as corridas bancárias. Por quê? Porque ele serve como um seguro para toda e qualquer pessoa que tenha determinados tipos de ativo contra os bancos. Importante salientar que hoje se fala muito da atuação do FGC nos CDBs, nas LCIs, LCAs, nos títulos de crédito, mas a função do FGC primordial é muito mais importante na cobertura das contas correntes e das contas poupança dos bancos. Hoje as pessoas deixam seus recursos em conta com tranquilidade, sem se preocupar com a saúde financeira do banco X, do banco Y, porque exatamente existe o FGC garantindo o reembolso daquele recurso, mesmo em caso de falência do banco. O FGC atua então como esse seguro, mas na verdade o FGC é um fundo, como diz o nome, FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então é o lugar onde se concentra a aplicação dos recursos que vão ser utilizados exatamente para a cobertura dessas falências, dessas instituições financeiras que podem acontecer ao longo do tempo. E quem contribui com o FGC? Os bancos múltiplos, os bancos comerciais, os bancos de investimento, sociedades de crédito, associações de poupança e empréstimo, todas essas instituições contribuem para o FGC. Todas essas instituições precisam depositar exatamente 0,0125% ao mês no FGC sobre os depósitos elegíveis na garantia, o que vale a 0,15% ao ano tem que ser depositado no FGC. Mais importante ainda do que isso, quem não contribui para o FGC? Instituições de pagamento, por exemplo, é um exemplo de empresas que não contribuem para o FGC. Um exemplo muito importante, inclusive, de instituição de pagamento é o Nubank. Hoje o Nubank já atua como banco, mas é curioso notar que a NuConta, por exemplo, a conta corrente que está debaixo do Nubank, está debaixo do guarda-chuva do Nubank Instituição de Pagamento. Isso significa que o recurso que você, por exemplo, tiver depositado na NuConta, numa eventualidade do Nubank vir à bancarrota, não será coberto pelo FGC. Em contrapartida, se esse dinheiro estiver depositado como um título de crédito, como por exemplo um RDB, que o Banco Nubank tenha oferecido para você fazer a aquisição, aí sim ele será coberto sim pelo FGC. E conforme a gente observou no nosso vídeo anterior sobre a tese do Financial Deepening brasileiro, vocês podem conferir aqui no link, nós tivemos no sistema financeiro a criação de diversas instituições nos últimos anos, tendo em vista exatamente melhor atender o mercado, o que sem dúvida trouxe um benefício enorme para o consumidor como um todo. Mas para esse crescimento se dar dessa forma veloz como ele ocorreu, algumas medidas tiveram que ser tomadas. Um exemplo disso foi a adoção da figura da instituição de pagamento como um instrumento jurídico para prestar serviço financeiro para o consumidor de varejo. Depois de consolidar o mercado, os grandes bancos incumbentes, são Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, tinham que criar as barreiras para se proteger da competição e algumas delas envolvem exatamente a limitação e a dificuldade de se criar um novo banco nesse país. Criar um banco é um procedimento muito burocrático, muito demorado e com isso muitas dessas instituições financeiras disruptivas que hoje vêm puxando o Financial Deepening brasileiro optaram pela figura jurídica da instituição de pagamento, o que significa que o seu recurso depositado nessas contas não tem a garantia do FGC. É claro que o Banco Master não é uma instituição de pagamento. O Banco Master, que a gente está falando aqui hoje, é juridicamente, sim, um banco tradicional, contribuidor do FGC, não é à toa que é coberto pela FGC, mas essa história ilustra como, de fato, o nosso sistema financeiro passou por mudanças drásticas desde a sua criação e até justifica a discussão sobre alterações nas regras de cobertura do FGC, o que na realidade não é nem a primeira vez que acontece, tá? A gente já teve alteração nas regras do FGC, tivemos uma limitação na regra do FGC que antes cobria R$250 mil por CPF de forma irrestrita, mas hoje essa cobertura está sujeita a um limite global de R$1 milhão por CPF
e esse limite se aplica por um período de 4 anos. O que significa que num evento muito improvável de que 5 bancos quebrem numa janela de 4 anos e eu tenha R$250 mil de crédito em cada um desses 5 bancos, o meu quinto depósito já não vai estar mais coberto pelo FGC. Então, evidentemente que com toda essa explicação já dá para perceber o porquê que o sistema financeiro inteiro está demandando que esses clientes que investiram nos CDBs turbinados do Banco Master sejam punidos de alguma forma. Afinal de contas, cada uma dessas instituições que está falando alto vem fazendo aportes no FGC cada mês que passa. Esse é um fundo que é a parte fundamental que garante a solidez do nosso sistema financeiro e foi pago com o dinheiro dessas instituições. Se a gente tivesse, por exemplo, múltiplos bancos master emitindo taxas insustentáveis e tendo problemas de crédito posteriormente, isso poderia ir dilapidando o patrimônio do FGC até um ponto que se torne insustentável. E, como a gente viu, o FGC foi construído com os depósitos de todas essas instituições sólidas ao longo de todos esses anos. Seria como se cada um dos bancos master tivessem se apropriando do patrimônio do Itaú, do Bradesco, do BTG, para fazer frente aos seus credores e, evidentemente, que esses bancos não vão permitir esse tipo de aventura. A ideia aqui seria passar uma mensagem para o investidor que tenha cautela com onde que ele vai alocar os seus recursos para mostrar que o FGC não é patrimônio da viúva e desencorajar os investidores a financiar essas iniciativas ousadas, como o que foi feito no caso do Banco Master. E pessoal, atenção, esse não é um problema novo. Esse é um problema muito comum enfrentado por bancos centrais do mundo inteiro, que se chama risco moral, ou no inglês moral hazard. É quando o Banco Central é confrontado com a quebra de uma instituição financeira de grande porte e ele tem um dilema. Ele pode deixar essa instituição financeira quebrar ou ele pode colocar dinheiro do governo e salvar essa instituição financeira. Se ele deixar quebrar, ele pode causar uma crise grande na economia. Afinal de contas, a gente pode estar falando da quebra de bancos enormes, como era, por exemplo, na década de 90, o Bamerindo Nacional e Econômico. Você já pensou, por exemplo, no Brasil de hoje, se a gente tem um Itaú quebrando, o impacto que isso ia ter na economia? Pois é, quando o Banco Central resolve intervir e salvar esse banco, a mensagem que ele está passando para os outros bancos é que os outros bancos estão autorizados a serem bastante agressivos nos seus negócios. Afinal de contas, a chance do Banco Central intervir de novo, salvando suas peles se alguma coisa der errado, é grande. Esse é um incentivo péssimo, mas os pontos negativos não param por aí. Além desse incentivo errado, a gente tem também que lembrar que o Banco Central está usando o dinheiro do contribuinte para fazer esse resgate. Então é imprescindível considerar também a componente de mau uso do recurso público que a gente tem nessa estrutura. Pensa bem, o governo tem aqui um orçamento limitado, com recursos limitados, e ao invés de gastar dinheiro com saúde e educação, o governo tem que ficar gastando dinheiro salvando banco. Por quê? Porque o dono da casa foi lá, foi descuidado, acabou emprestando errado, não geriu seu passivo direito, descasou todo o seu balanço e com isso tocou seus negócios de uma forma a sequestrar a segurança de todo o sistema financeiro. Isso evidentemente que não pode ser permitido. Evidentemente que o ideal é que esse executivo desse banco não saia ileso dessa situação. Esse é exatamente um aspecto muito interessante do FGC. Ao invés de usar o dinheiro do contribuinte, o FGC usa o recurso dos próprios bancos, de forma que se trata de um seguro que é financiado pelas fontes corretas. Ponto positivo para o sistema financeiro brasileiro. E a gente vê que está dando certo. É só olhar agora no caso do Banco Master, a reação do sistema financeiro como um esforço coletivo para desencorajar que essa situação se repita. Por quê? Porque estamos falando do patrimônio das próprias instituições financeiras. Se fosse o governo responsável por prover essa segurança financeira ao invés do FGC, o governo seria certamente bem mais leniente numa situação como essa, né? E a gente já observou diversas vezes em outros setores exatamente isso acontecer. Então é isso, pessoal. Esse já não é o meu primeiro vídeo em que eu gasto um longo tempo tecendo elogios ao sistema financeiro brasileiro, mas acaba sendo inevitável. A gente tem aqui no Brasil um sistema financeiro extremamente sólido e bem construído, que também acaba sendo muito lucrativo para as instituições, e é por isso que nas nossas carteiras a gente tem sempre posições bastante pesadas em ações do setor financeiro. Estamos falando aqui de empresas que são lucrativas, são muito bem tocadas e operam numa base sólida, num sistema que funciona muito bem e, de fato, é o que a gente observa, né? A cada ano que passa, a cada evento de crédito, a cada crash da bolsa, fica evidente que o sistema financeiro realmente foi uma parte da economia que nós soubemos construir muito bem. Ei, mas antes de ir embora, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os novos conteúdos da Options Research. Um abraço e até a próxima!